Bom dia, irmãos e irmãs. Esta manhã do dia 30 de junho, quinta-feira. Bastante frio, né? Mas vamos aquecendo os nossos corações com o nosso programa Bom Dia São Pedro, diretamente aqui da paróquia São Pedro de Gramado. Hoje nós temos na igreja a comemoração do que chamamos Santos Protomártires da Igreja de Roma, ou seja, os nossos primeiros irmãos e irmãs que foram martirizados na Igreja de Roma. Ou seja, recordamos hoje os primeiros mártires da Igreja, muitos dos quais são até desconhecidos. São, em geral, vítimas da perseguição de Nero, imperador romano do século I. Por amor a Cristo, fecundaram a terra com o próprio sangue. Seu exemplo, ou o exemplo de todos eles, nos anime a defender a fé, não só com palavras, mas principalmente com as ações. Então, que os santos protomártires de Roma sejam nossos intercessores no céu e a seu exemplo tenhamos a coragem de seguir Jesus Cristo em nossos dias. E hoje também a antífona do nosso dia: todos os povos aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensavam consigo mesmo: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como é que nós podemos fazer uma reflexão sobre esta palavra, sobre este evangelho? Aqui está um sinal da divindade de Jesus. Nesta passagem do evangelho, nos mostra um sinal da divindade de Jesus, que é perdoar os pecados. Para confirmar esse poder, que não é mensurável, Jesus cura o paralítico. Nesse gesto, fica comprovado também o perdão dos pecados. Então, se para o judeu a situação da pessoa que está aleijada, que não está em situação de saúde boa, segundo o pensamento judaico, seria porque é pecador, e assim por diante. Mas Jesus comprova, não só pela cura, o perdão dos pecados que a pessoa também recebe.
Nos tempos do Novo Testamento, acreditava-se que as doenças e deficiências fossem efeito e diretamente dos pecados que a pessoa tenha cometido. Assim sendo, a cura da paralisia vinha acoplada ao perdão dos pecados, ou seja, exatamente para que pudesse ser perdoado os seus pecados ou para que se pudesse ser curado, tanto uma coisa quanto a outra, elas se acoplavam, ou seja, se transformavam numa só. Então, Jesus cura, quer dizer, os pecados também estão perdoados. Se a pessoa está enferma, paralítica ou alguma situação assim ruim, a pessoa então, ao ser curada, significa que também os seus pecados foram perdoados. Essa discussão reflete a questão da igreja nos anos da redação do Evangelho. Os judeus e mesmo muitos cristãos oriundos do judaísmo ainda buscavam o perdão dos pecados através da lei. Vejam, no início, uma mescla, um pouco da lei judaica, um pouco do cristianismo, um pouco do Novo Testamento. Então, algumas até confusões ainda se faziam presentes naqueles dias. Mesmo que o templo já estivesse destruído. Então vejam, mesmo com o templo destruído, ainda essas confusões permaneciam. Mateus ensina que os discípulos não buscam mais redimir seus pecados pela lei, mas pela pessoa de Jesus Cristo. Então Mateus está nos ensinando aqui que o perdão dos pecados não mais pela lei, a lei hebraica, a lei judaica, mas pelo próprio Jesus Cristo. Então, o perdão dos pecados igual a Jesus Cristo. Isso é um amadurecimento lento, mas amadurecimento, pois o ideário judaico estava presente demais nas comunidades de Mateus. Então, Mateus falava muito para os judeus. Então, por isso que ele vai esclarecendo e lentamente tomando essa nova consciência. Assim, aos poucos, o que antes se buscava na lei, agora se deve ser buscado na autoridade do Filho do Homem. Então, apresentando Jesus, apresentando este Jesus, este novo momento, a novidade que chega. Mateus, então, faz tudo isso, apresentando para nós Jesus. O presente relato é uma cópia de Marcos, do capítulo 2, versículos 1 e seguintes, mas simplificado na perspectiva de Mateus, que difere de Marcos. Ou seja, a apresentação de Jesus, o perdão dos pecados, estando atrelado à cura e assim sucessivamente. Então, para que não houvesse mais dúvida quanto aos judeus e nem quanto aos irmãos que vieram do judaísmo, Marcos apresenta este Jesus que é o grande diferencial a partir do momento da própria vinda do Filho de Deus ao mundo. Então, trazendo esta novidade, façamos então da nossa vida um verdadeiro testemunho, façamos da nossa vida um verdadeiro seguimento, façamos da nossa vida um verdadeiro caminho para seguirmos, que é Jesus Cristo. E, principalmente, apresentemos Jesus hoje ao mundo, assim como fez Mateus, como fez Marcos, como fez João, e nós devemos viver assim, apresentando Jesus aos nossos dias, em nosso tempo. Então, que os protomártires hoje de Roma possam interceder por todos nós, no verdadeiro testemunho e na verdadeira coragem de dar a vida por Jesus Cristo, derramar o seu sangue como Jesus Cristo derramou. Então, que possamos fazer desse nosso dia, dessa nossa quinta-feira, um dia voltado para pensarmos no nosso testemunho e, principalmente, apresentar Jesus ao nosso mundo.
Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos pedir que o Senhor nos abençoe, o Senhor possa fazer desse nosso dia um dia de muita paz e de muita alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, dos protomártires de Roma e também do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom, santo e abençoado dia, uma boa, santa e abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.